Então, para iniciar esse momento, a gente vai começar com uma leitura inicial. Para a noite de hoje, eu escolhi um texto desse livro aqui, Entre Irmãos de Outras Terras. Trabalho, uma parceria do Chico Xavier e do Valdo Vieira e diversos espíritos. Este capítulo aqui, o que eu escolhi é o capítulo 12, Supercultura e Calamidades Morais, para iniciar nossa noite de hoje. Uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso amigo, nosso irmão Chico Xavier. E para iniciar, Emmanuel escolheu uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20, uma fala de Jesus. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Comentários de Emmanuel. Não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças: o suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14 do capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe O Suicídio e a Loucura. A calma e a resignação hauridas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se devem à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. E Emmanuel conclui: Espíritas amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e pensar. Essa mensagem foi ditada em Paris, França, 19 de agosto de 1965. Bem, como já divulgado, o tema de hoje é união espiritual. E acho que é um tema relevante, interessante, considerando a nossa situação, não só brasileira, mas que envolve o mundo inteiro, de um dito isolamento social, talvez melhor, isolamento físico, distanciamento físico, redução de contato físico em benefício da sociedade, o que pede de nós, em vez de um isolamento, mas uma percepção de proximidade do outro, quanto às necessidades do outro. Então, nesse trabalho e que as casas espíritas estão descobrindo ou fortalecendo de divulgação da doutrina espírita através das plataformas digitais, que nós possamos exercitar a proximidade,
A proximidade que surge da empatia, que surge do contato com o outro, que nos obriga ou nos incentiva ao isolamento físico, ao distanciamento físico, naquilo que é possível para aqueles que podem. Tudo isso só tem nos fortalecido a importância das noções de higiene, das importâncias de cuidado com o outro, além do cuidado próprio. Isso também nos faz repensar o cuidado com o outro, em especial frente às doenças com forte potencial de transmissão e que tem nos ensinado a ser mais cuidadosos no contato físico com o outro. É importante também a gente perceber o quanto que a gente está aprendendo de novas alternativas de estudo, de trabalho, de contato com o outro. Tudo isso sendo permitido, um aprendizado, infelizmente, a partir de algo ruim, que é essa crise originada dessa pandemia a partir do coronavírus, mas que pelo menos a gente saiba aproveitar para nosso aprendizado, não só para o momento, mas para o futuro também. E tudo isso tem redundado em benefícios. Isso é uma dúvida que fica, que se a gente hoje está percebendo que sim, a gente está aprendendo muita coisa, é importante a gente manter essa percepção de aprendizado para o futuro, para que esse aprendizado não se perca, ao contrário, que ele se consolide em nosso benefício, em benefício daqueles com quem a gente convive. Quanto ao tema união espiritual, a gente vai conversar sobre ele tendo por base esse livro aqui, As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais, de autoria do nosso companheiro André Luiz Peixinho, companheiro do Movimento Espírita da Bahia, naturalmente com expressão nacional, e onde ele escreve um capítulo que o título é justamente esse, é o capítulo 12, União Espiritual. Esse capítulo eu estou propondo a gente estudá-lo ou compreendê-lo a partir de 4 divisões que eu coloquei, não é o André Peixinho que colocou no livro, tá? Eu nominei essas divisões da seguinte forma: bênçãos para a união, diferença e comunhão, mudanças, outros afetos e outros tempos. E a cada início de tema desse, eu vou fazer uma leitura breve dos trechos desse capítulo para que a gente possa se inteirar da proposta do André Luiz Peixinho e trazer a minha visão, a minha leitura naquilo que eu entendi interessante nessa noite de hoje. Sobre bênçãos para a união. Eliaquim e Áquila aproximaram-se do profeta e pediram: abençoa a nossa união. E o mestre respondeu: vós buscais um ao outro desde a nascente do rio do tempo, e continuareis até vos tornardes hóspedes do Eterno. Pois o que mais anseia cada ser é tornar-se uno, como os regatos, que de longes terras vêm e se juntam em rio caudaloso para se entregar ao oceano. Que essa união seja a sese, e nela se estampe a marca do divino. Assim, permanecereis juntos através das distâncias e conhecereis a mutação, mas não o afastamento. Quando eu li esse texto e pensando na expectativa desses dois personagens, Eliaquim e Áquila, terem a sua união abençoada pelo profeta, automaticamente, e é claro que o texto tende a nos remeter a um pensamento da união por um processo marital, a aproximação de duas pessoas em busca de uma convivência familiar, mas a gente não pode... Mas eu também fiquei pensando nesse texto, né? Eu li esse livro já umas 2 vezes, desde que eu ganhei ele no ano passado, e li de novo para preparar essa palestra. Eu não pude deixar de imaginar também as uniões das almas, as uniões dos afins nos grupos sociais, nos grupos familiares, nos grupos de ação social, nos grupos de desenvolvimento do conhecimento das doutrinas, das filosofias que nós abraçamos ao longo do tempo.
E que, de certa forma, quando a gente pensa em tudo isso, a gente também lembra que antes de tudo isso, para que nós estarmos aqui, nós tomamos uma decisão na erraticidade, apoiado, incentivado, orientados pelos nossos guias espirituais para reencarnar. A reencarnação é mais uma das etapas em que a gente aprende a se unir a uma nova condição de vida e, por conta disso, a um novo grupo, a uma nova comunidade, a um novo coletivo reunido sob personalidades daquela encarnação, mesmo que em outros momentos nós tenhamos vivido com essas individualidades sob outras roupagens, sob outras personalidades, portanto, mas nesta encarnação é mais uma decisão tomada de nos unirmos para aprendizado, para desenvolvimento. Aí eu fui pesquisar, fui dar uma relida no Livro dos Espíritos, justamente sobre os objetivos da reencarnação. Isso é muito claro quando a gente busca na base da doutrina espírita, e isso a gente encontra na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, de forma bem direta, questiona os espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão, mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec conclui com um comentário dele: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Destaca logo no início o que os espíritos respondem, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. É uma necessidade inerente ao nosso processo de crescimento. Inerente. A encarnação, o contato, a experiência no mundo corporal, expostos às vicissitudes, expostos aos desafios, expostos ao esquecimento do conhecimento adquirido no plano espiritual, conhecimento naturalmente pleno, uma vez que ele reside em nós e surge com as nossas ideias inatas, surgem com os nossos sentimentos que já existem, surgem com as intuições daquilo que a gente deve agir, deve viver, esse conhecimento que permanece conosco, mas ele não é pleno na nossa vigília. E isso ajuda a determinar as nossas escolhas, trazendo para nós, na consciência presente, na nossa capacidade de decisão, de análise das decisões, da análise das situações a serem vividas, a possibilidade de fazermos as nossas escolhas e, a partir delas, vivenciarmos as experiências que nos trarão aprendizados. Então, a reencarnação, como uma das etapas, das diversos momentos, das diversas etapas de união com o corpo físico, mas também união com os outros entes que, encarnados como nós, também estão experimentando as suas vivências, as suas novas etapas, nos trarão novas experiências, nos trarão novos aprendizados. E é interessante a gente enxergar esse início de união no âmbito familiar. No âmbito familiar, enquanto primeiros momentos da vida encarnada, e existem diversos modelos das famílias a serem experimentadas, é interessante a gente identificar o quanto que a gente pode aprender nesse espaço. Não é... Aí eu remeto a bons amigos com quem eu tive contato no movimento espírita, no caso lá do Rio Grande do Norte, de onde eu venho recentemente, e onde desenvolvia, colaborava com as minhas atividades.
onde a gente encontrou nas nossos estudos no âmbito de grupo da família, de evangelização infanto-juvenil, um texto de Kardec a partir da experiência de uma família espírita, que eu sempre gosto de reler esse trabalho, sempre quando se pensa em família, se pensa nos aprendizados que a família traz nesse processo inicial do espírito reencarnado. Eu sempre lembro desse texto que um bom amigo, o Igor, ele trouxe para a gente, para o nosso grupo, numa oportunidade de estudo. Esse texto a gente encontra na Revista Espírita, setembro de 1859. O título desse texto é O Lar de uma Família Espírita. Esse texto apresenta uma família, um casal e 4 filhos. O texto indica que essa família já tinha princípios espiritualistas, já tinha intuições, pensamentos que remetiam à existência dessa plena vida espiritual, isso tudo antes da consolidação da doutrina espírita por Allan Kardec e a apresentação a público dos seus estudos. E quando eles se deparam, se aproximam e se debruçam sobre a doutrina espírita, aquilo só confirmou tudo aquilo que eles conheciam. Essa família, no caso, o texto identifica que tanto a mãe como um dos filhos eram médios e com largas possibilidades de exercício, de prática mediúnica saudável. Indica que o pai é arremetido de uma doença grave e que desencarna. Só que isso não impediu que a família, agora a mãe e os 4 filhos, continuassem os seus estudos da doutrina espírita no seu grupo familiar, atividade bastante comum à época, inclusive com exercício da mediunidade. E nessas reuniões regulares, o pai era muito comum estar presente, sempre indicando, sempre incentivando os seus familiares à prática do bem. Inclusive, os filhos se alegravam muito quando ele os elogiava quanto a alguma postura, algum ato moral, alguma ação de responsabilidade, de educação, de boa convivência social, de ajuda à mãe, de apoio no lar. Eles se felicitavam com esse apoio do pai. Mas o pai, como todo pai, como toda mãe, também não deixava de dar as suas chamadas de atenção quando assim fosse necessário. Mas o mais importante perceber nesse texto, talvez mais do que a própria comunicação mediúnica, são os valores que surgem e que Kardec registra do espírito que alimentava, do ânimo que alimentava essa família. Família essa que era aquela célula de crescimento daqueles indivíduos que naturalmente se estendia aos seus amigos. Como sugestão aos companheiros que nos assistam, dei uma consultada nesse texto. Ele é muito feliz em falar dos valores a serem trabalhados no âmbito da família, junto aos filhos, junto aos companheiros, aos cônjuges que compõem o lar. E no finalzinho, do texto, o espírito desse pai, ele dá a mensagem aos filhos, à família, que iria precisar se afastar. E durante um bom tempo ele não poderia se comunicar no âmbito familiar, nesse apoio do processo reencarnatório, da encarnação da família, uma vez que lhe foi dada uma missão e que ele precisaria se afastar durante um longo tempo da família. Sendo que no finalzinho ele traz uma frase muito forte para os seus filhos. Meus filhos, que ao meu retorno eu vos encontre todos dignos de mim. Ou seja, é o amor que aproxima os indivíduos e que traz, sim, um certo compromisso com o outro. E o compromisso com o outro nesse aspecto, e eu estou interpretando o termo dignidade, quando o espírito do pai se dirige aos filhos, é para que eles continuem se esforçando na vivência dos valores morais que eles tanto alimentavam. Na ausência do pai, que os valores permaneçam. Uma vez que todos nós, enquanto componentes da família, temos o compromisso conosco para fins do nosso progresso pessoal, para o nosso desenvolvimento pessoal, mas também temos o compromisso com aqueles que nos acompanham. É claro que aqueles que nos acompanham têm as suas responsabilidades quanto à sua felicidade, mas isso não dispensa, não nos afasta daquilo que nós podemos dar ao outro.
E que felicidade é quando a gente tem a possibilidade de dar bons exemplos, quando a gente tem a felicidade de dar bons conselhos, quando a gente tem a felicidade de propiciar sempre um bom ambiente familiar. E é claro que esse bom ambiente familiar, ele não surge de graça. Porque enquanto indivíduos, no âmbito da família, mesmo que tenhamos as nossas afinidades, tenhamos os motivos que nos aproximam e que determinaram a nossa presente encarnação juntos, nós temos as nossas diferenças. Nós somos diferentes. Nós temos histórias espirituais, nós temos histórias de aprendizado, nós temos histórias de escolhas que nos caracterizam e nos diferenciam do outro. E neste ponto a gente chega na segunda parte dessa nossa conversa, novamente para aqueles que estão entrando agora na nossa palestra, baseada no livro As Bem-aventuranças e Outras Belezas Espirituais, do André Peixinho. Eu vou ler essa segunda parte. E que nessa junção haja um espaço em que cada um possa ser ele próprio. E ao beber o mesmo vinho, fazei-o em taças diferentes, e comendo o mesmo pão, tomai o vosso pedaço, pois que para vibrar na mesma harmonia, as cordas musicais, embora próximas, não se confundem, e árvores frondosas não crescem à sombra uma da outra. Vivei em simbiose como a abelha e a flor, que se presenteiam mutuamente, e fazem com prazer sua tarefa no pomar, pois que para ambas dar e receber são uma necessidade e um deleite, de modo que a liberdade será a matriz de vosso enlace, e os dias de convívio não trarão grilhões. E quando o fluir da vida conduzir um de vós à posição de linha, que o outro abra caminhos como agulha, pois ambos são essenciais no ato de tecer. E se um se apresentar como onda do mar, que o outro se posicione como areia da praia, que a aconchega, pois se um faltar, não perceberemos a beleza do fluxo das marés. Assim, a diferença será sentida como riqueza e o encontro uma sinergia. E que o olhar seja paz, a fala ternura, e mais ternura ainda o silêncio. E que a escuta seja acolhimento e o tocar vitalidade. A presença seja encanto e a ausência certeza, ainda que mesclada com saudade. Esse trecho, para mim, quando eu o reli, ficou claro para mim quanto à importância e à valorização da diferença nos grupos. Sejam grupos familiares, tônica dessa nossa conversa inicial, mas também os grupos sociais e o movimento espírita, na qual a gente neste momento está inserido, assistindo uma palestra espírita, ele também apresenta suas diferenças, apresenta abordagens, visões distintas, onde cada estudante, cada aprendiz, quando cada palestrante, estudante e aprendiz cada dirigente, reforça aspectos que são extremamente ricos e que, se nós não tivéssemos essas oportunidades de visão diferente, nós, enquanto aprendizes, ficaríamos mais pobres, uma vez que nos faltaria o estímulo para este ou aquele aspecto do aprendizado. E isso, para mim, enquanto espírita, isso já desde a adolescência, sempre foi motivo de riqueza e não de estranhamento. A gente pode até imaginar que o ideal é que houvesse um discurso homogêneo dos temas, que ao se debruçar sobre este ou aquele capítulo, não houvessem pontos de vista diferentes ou talvez até discordantes, mas isso nos empobreceria enquanto seres humanos, porque a humanidade, enquanto diversa, enquanto diferente, ela é rica e precisa ser. Valorizar as experiências dos outros é um ato de aproximação, mas é um ato também que nos fortalece enquanto indivíduos. Novamente, quando a gente fala sobre as diferenças, eu busquei no Livro dos Espíritos uma referência a partir das leis morais, no caso da lei de igualdade, onde Kardec, nas questões 803 e 805, discute um pouco sobre a igualdade,
na 803, coloca aos espíritos, se perante Deus são iguais todos os homens. Os espíritos são claros e diretos em responder que sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente o sol luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Um pouco mais adiante, Kardec, considerando que os espíritos confirmaram que diante de Deus todos os homens, todos os seres humanos são iguais, mas de onde surge então a questão da diferença das aptidões? Por que Deus não otorgou as mesmas aptidões a todos, né? Deus, resposta dos espíritos, que Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles, eu vou deixar grifada essa frase, não vou ler o texto todo porque ele é longo, mas o mais importante é que a diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Então, baseado na vivência das experiências, baseada no progresso alcançado, baseada nos aprendizados distintos determinados ao longo das nossas escolhas, nas nossas diversas encarnações, isso determina o que nós somos hoje, misturado com as decisões que estamos tomando na presente encarnação. Essas aptidões, essas diferenças na forma de tratar os temas está vinculada ao nosso passado, como também está vinculado às experiências que nosso planejamento reencarnatório foram identificadas como as mais necessárias. E ao fazer isso, as nossas aptidões, os nossos recursos são mais ou menos destacados na nossa personalidade. Recursos esses que a gente vai desenvolvendo a partir dos nossos esforços de aprendizado. Então não é difícil encontrar nos grupos familiares, nas pessoas com afinidade, pessoas e companheiros que têm visões distintas e que ganham uma complementaridade no esforço de aprendizado fantástico, valorizando assim a convivência social, valorizando assim o nosso aprendizado coletivo. E por isso a gente costuma valorizar tanto os processos de aprendizado na casa espírita, não porque o esforço de aprendizado individual, a leitura solitária, que permite reflexão, permite aprofundamento, ela seja menos importante. Mas ao levar a sua experiência para a casa espírita, ao levar a sua experiência para o seu grupo de estudo, você está alimentando o seu grupo com ideias novas que de repente não foram observadas, mas ao mesmo tempo você se permite ser questionado com seu ponto de vista. E ser questionado não necessariamente de forma direta, e que muitas vezes não é necessário, mas ser questionado a partir da compreensão do outro sobre aquele mesmo tema. Você pensa, poxa, realmente eu não pensei assim. E essa linha de raciocínio do nosso amigo, da nossa amiga, ela é mais clara, ela é mais simples, e ela resolve mais questões do que aquela que eu pensei inicialmente. Isso imaginando que possa existir uma contrariedade plena. Não necessariamente, as ideias podem ser complementares e um enriquecer o outro. Sob esse aspecto é bastante importante a gente pensar assim na nossa capacidade de mudança frente ao contato com o outro. E essa mudança ela acontece a todo momento. E ao falar de mudança, a gente vai entrar agora no terceiro grupo do texto do André Peixinho, que eu propus como referência da noite de hoje. Mudanças. E quando o fluxo dos eventos trouxer sofrimento, usai o bálsamo da solidariedade, pois assim podereis contemplar com serenidade o inverno de vossa aflição. E quando chegarem as volutas do prazer, apreciai cada instante em comunhão, guardando cada momento no âmago do coração. E lembrareis deles com vigor, mesmo quando as cores dos fatos se esmaecerem.
que não faltem razão e sensibilidade, pois elas são a bússola e o motor de vosso espírito navegante. Mas que a razão não traga indiferença, e a sensibilidade não seja temor. E se houver mágoa, que seja como as brumas do alvorecer que se dissolvem aos primeiros raios de sol do perdão. Não aceiteis a visita dos deuses do poder, pois seus presentes são dominação ou submissão. E onde estas aparecem, estéril se torna o solo da partilha. Que se pronuncie o sim e se verbalize o não, mas que nem o sim nem o não ofusquem o diálogo e a possibilidade de transcendência. A vida nos propicia experiências, nos propicia novas circunstâncias de convivência, nos propicia novos cenários de atuação, nos propicia e nos faz reencontrar novos amigos, novos companheiros, novos desafetos, e é inerente isso à nossa realidade. Se não fosse isso, nós não aprenderíamos coisas novas, nós não exercitaríamos emoções novas, nós não desenvolveríamos aquelas competências necessárias para a felicidade do nosso processo reencarnatório. Que muitas vezes, mesmo que a gente se equivoque, mesmo que a gente se distraia quanto às nossas responsabilidades, mesmo estes equívocos podem significar uma nova oportunidade de aprendizado. Se não fossem as mudanças, se não fossem os novos amigos, as novas amigas, se não fossem os novos cenários de convivência, se não fossem os novos espaços de trabalho, seja atividade profissional, atividade social comunitária, atividade de desenvolvimento religioso, doutrinário, se não fossem as mudanças, o risco de nós cairmos na acomodação das nossas ideias antigas, o risco de nós não exercitarmos as nossas emoções, de sermos obrigados a conhecer algo novo, ele era muito grande, muito latente. Porque a gente tende a se defender, tende a se acomodar naquilo que a gente acredita que já domina. E vejam só, meus amigos e minhas amigas, no caso nós, em processo reencarnatório presente, com as nossas virtudes, sim, mas também com as nossas limitações, será que é bom a gente se acomodar àquilo que a gente já sabe? Será que é bom a gente se acomodar ou se estar confortável com as emoções que a gente já é capaz de sentir? Seja essas emoções de natureza frágil, de natureza equivocada? Será que não vale a pena a gente se permitir novas experiências, em especial, e seremos felizes se fizermos essas escolhas, experiências que nos remetam ao bem, que nos remetam a aprender e consolidar valores éticos, morais, que nos tornem pessoas melhores, seres humanos mais sensíveis à necessidade do outro, não a sensibilidade que derruba, que nos mutila, que nos enfraquece, mas a sensibilidade que nos remete a uma ação saudável. Seja ação saudável aquelas que nós podemos fazer individualmente, mas em especial o trabalho em grupo nos ajuda muito nesse processo. As mudanças nos fortalecem. E eu fui buscar algo a respeito dessas mudanças e que podem nos fortalecer para o bem, em especial aquelas mudanças que ajudam a construir a nossa encarnação feliz que estamos construindo no nosso esforço de melhoria pessoal, que é essa busca da felicidade. Felicidade que a gente conhece muitas vezes na presente encarnação, com alguns momentos de tristeza, se não muitos, cada um tem a sua experiência. Felicidade essa que ela muitas vezes convive com as nossas insatisfações, convive com as nossas inferioridades, que cada um deve reconhecer a sua, que ela existe sim. E vendo isso, Kardec não deixa de perguntar aos espíritos, ainda no Livro dos Espíritos, lá no capítulo, lá na parte 4 das Esperanças e Consolações, capítulo 1 das Penas e Gozos Terrestres, Kardec questiona aos espíritos se pode o homem gozar de completa felicidade na Terra, felicidade que todos nós buscamos.
Buscamos felicidade em família, buscamos felicidade nos nossos diversos espaços de atuação, inclusive na ação espírita, na ação social espírita, na ação doutrinária. Os espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. E é interessante a gente ter essa percepção do que é a felicidade enquanto possibilidade de plenitude na presente encarnação, como também indicativo que depende de nós termos essa gestão sobre a nossa insatisfação. É um desafio muito grande para todos nós, né, inseridos na sociedade atual, que tem suas demandas essas que muitas vezes nós alimentamos distraidamente, nos colocarmos em xeque em relação à nossa felicidade, do que a gente deseja. Parece que muitas escolhas que nós fazemos nos distanciam da felicidade. Aí nos remete a pensar que felicidade a gente quer construir para nós. Para nós que somos espíritas ou estamos aprendendo a compreender a doutrina espírita, abraçando ela como ideal, abraçando os seus valores, que nada mais são do que a recuperação dos valores morais que a mensagem de Jesus nos indica, muitas vezes podemos nos colocar em conflito nas nossas escolhas, nos distanciando da felicidade. Cada um precisa avaliar, num processo permanente de descoberta, de avaliação das suas atitudes, de avaliação dos seus pensamentos, questões muito práticas. O que é felicidade para mim? Hoje eu sou uma pessoa melhor do que ontem? Como é que o outro, eu me relaciono com o outro na sua necessidade de felicidade? São questões muito objetivas que podem nos remeter a pensar como anda o nosso comportamento. Não é à toa, e que vira e mexe o movimento espírita pensa sobre o assunto, e um dos primeiros eventos espíritas que eu participei, eu estive presente aqui no Espírito Santo, no caso lá em Vila Velha, presença do Cosme Massi, lá no grupo de Fraternidade Espírita Jerônimo Ribeiro. Ele falou durante um bom tempo sobre o autoconhecimento, numa leitura bem detalhada daquilo que a questão 919 apresenta, 919A e comentários de Allan Kardec, como ferramenta muito prática para nós nos avaliarmos. Processo de autoconhecimento, de avaliarmos dia a dia. Neste dia, não adianta ficar pensando no dia de ontem, pensa no dia de hoje. O que eu fiz, quais foram as emoções que surgiram em mim, em que condições que essas emoções surgiram, quem provocou essas emoções, em que situação. Eu já tive essa vivência dessa situação e dessa emoção em outras circunstâncias, eu reagi diferente, eu reagi do mesmo jeito. Isso pode nos ajudar a fazer um mapa mais claro para nós dos nossos pontos de melhoria. Esse processo de autoconhecimento pode nos levar, sim, à felicidade. Mas um aspecto bastante relevante desse processo de autoconhecimento, que ele pode clarear para nós o que é felicidade para mim. E colocar esse conceito de felicidade para mim em xeque, em oposição ou em complementaridade em relação ao que é a felicidade que eu entendo como aquela vinculada ao processo reencarnatório. Felicidade seria a realização dos projetos que me tornam um ser humano melhor. Pensar nisso tudo pode parecer estranho para o nosso cotidiano, mas quando a gente começa a entender a doutrina espírita como proposta de vida para nós, que nos remeta a uma felicidade futura, mas também nos remeta a um esforço de conquista de consciência tranquila no presente, ela começa a se tornar uma ferramenta muito prática para a nossa vida. Um instrumental que nos ajuda a tornarmos pessoas melhores. Isso é possível, isso está na nossa mão e cada um tem que identificar a sua forma de fazer. E como transformar isso em questões práticas do cotidiano. Porque é no cotidiano que a nossa vida acontece. Esse momento em que a gente está aqui reunidos, sob a inspiração de um texto espírita, ele nos ajuda a nos fortalecer para diversos outros momentos, na relação com o outro.
E é ao tratar dessa relação com o outro que a gente entra na parte final e bem curta do texto do André Peixinho, que eu falei sobre outros afetos e outros tempos. Que nessa construção haja lugar para outros, quer se chamem ancestrais, quer descendentes, quer convivas, pois o afeto que se enclausura desconhece sua própria potência e, como o mar morto, ignora a satisfação de transbordar-se. E que o ontem seja lembrança, mas não frustração, e o amanhã sonho, mas não ansiedade, e que ambos se fundam no agora, que abracem o passado com nostalgia e o futuro com deslumbramento. E quando Cronos, o devorador dos eventos, conduzir-vos ao portal da eternidade, possam os que ficam afirmar: metade da vida foi amor, a outra metade também. Esse trecho final nos remete muito à relação com o outro, né? Nos remete muito, não só o outro, os descendentes, os ascendentes também, que permitiram que nós trilhássemos o caminho atual, nos remete aos contemporâneos, aqueles com quem a gente convive e se fortalece nas atividades diárias, indicando para nós algo que deveria nos ser muito caros, né? Que é a solidariedade. Existe um texto que eu gosto muito de revisitar, que é um texto constante da Revista Espírita, de dezembro de 1868, que é um discurso de Kardec na sessão anual comemorativa dos mortos. Nesse discurso, Revista Espírita, dezembro de 1868, sessão anual comemorativa dos mortos, num determinado momento, Kardec apresenta uma proposta, dentro do texto dele faz sentido, mas a palavra usada para nós hoje pode não fazer, mas a gente precisa compreender isso, a palavra de uma forma contextualizada no texto, e o objeto da conversa de hoje não é esse texto, mas ele nos apresenta o que ele chama de credo, o credo espírita. Num determinado momento, onde ele vai elencando diversas posturas, princípios, valores, ele indica o seguinte, que o credo espírita ele surge também na solidariedade que religa todos os seres, passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados. E mais adiante, quase concluindo o texto, ele coloca: eis o credo, a religião do Espiritismo, religião que pode congraçar-se com todos os cultos, isto é, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ele ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. É um senhor convite para todos nós. Nós nos percebermos enquanto seres solidários a todos os entes, passados, presentes, futuros, encarnados e desencarnados, nos coloca num novo patamar de relacionamento com o outro. Porque esse outro são tantos. Esse outro não é mais aquele apenas que está ao meu lado no meu lar, resguardada a importância daqueles que nos são próximos. O outro também não é apenas aquele com quem eu convivo. São os nossos vizinhos, são as pessoas com quem a gente encontra nos nossos afazeres cotidianos. Mas não só os encarnados, os desencarnados também. Aqueles que do silêncio do plano espiritual nos incentivam ao bem, nos incentivam às virtudes, fortalecem a nossa vontade para que, usando do nosso livre-arbítrio, a gente faça o melhor, as melhores escolhas. E o momento atual tem nos convidado para fazermos boas escolhas. Se não podemos, por diversos motivos, agir em benefício do próximo, de forma material, com recursos materiais, indo à rua em ações sociais, e que deve realmente ser bastante limitada essa ação, e se for feita com todos os cuidados de higiene, usando máscara, usando luva no contato com o outro, a gente tem um poder incrível que é o poder da prece, dos bons pensamentos, que por si só não resolvem, mas que precisariam ser sustentadas e alimentadas por pensamentos cotidianos não agressivos.
Porque ninguém improvisa paz, ninguém improvisa harmonia na hora da prece se não busca vivenciar isso nos diversos outros momentos da vida. E é inspirado sobre esse convite para a prece, que precisa ser consolidado em todos os momentos da nossa vida, através de pensamentos de paz, de tranquilidade, de respeito ao próximo, de valorização da diversidade, de valorização das aptidões, de companheirismo, que eu convido os amigos a orar, encerrando a nossa reunião, envolvendo todos os nossos amigos, nossos familiares, envolvendo os desencarnados que nos acompanham e nos sustentam, nos fortalecem, envolvendo as pessoas que vivem em situação mais frágil, as pessoas que vivem em situações de risco as mais diversas, que se sintam só, mesmo acompanhadas, que possamos envolver com os nossos sentimentos os melhores, orando a Deus para que nos fortaleça e nos inspire, pedindo aos bons espíritos que nos orientem, nos intuam para o bem, nos alertem quanto às nossas fraquezas, que eles possam, junto a nós, nos indicar bons caminhos, em especial fortalecer a nossa vontade quanto às boas escolhas, que possamos juntos nos apoiar, que possamos ser solidários, que possamos enxergar o outro, mesmo divergente de nossas opiniões, uma fonte de conhecimento, de exercício, de aprendizado, que possamos encontrar em nós as virtudes e o potencial de servir no bem, que possamos, enfim, Deus, cada vez mais estarmos atentos à sua vontade e cumpridores das suas leis. Que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, envolva todos nós, em seus lares, em nossos lares, que toda a sua comunidade possa estar bem e que possamos estar juntos em outros momentos, nas atividades da Praiana, em todas as atividades do bem que a gente busque para nós. Que Deus nos abençoe.